Tu podes puxar a tua... Ora, boa noite. O Vamos Conversar de hoje traz um tema que, embora seja pouco abordado, é muito importante nas relações quando estamos em contacto com pessoas fragilizadas ou pelo luto ou pelo sofrimento, seja de que ordem for. O tema de hoje é a proximidade em silêncio. Bem, este tema é um tema pertinente porque dá a ideia sempre, estamos sempre convencidos que as pessoas, quando estão sós, quando estão a sofrer muito, querem que se leve palavras de conforto, querem que se fale muito com eles, e muitas vezes o que eles querem mais é que se faça silêncio com eles. Proximidade em silêncio não é o mesmo que estar distante, é um outro tipo de estar. O que é que se fala quando se diz proximidade em silêncio? E muito obrigado porque me proporcionaste parar um bocadinho para refletir sobre estas coisas, mas cada vez estou mais convencido que um dos grandes segredos das relações humanas é saber gerir bem. Eu, quando estou contigo, tu és resposta para mim e eu sou resposta para ti. Portanto, esta relação de reciprocidade em comunhão amorosa, penso que pede que cada um dos intervenientes na relação como que aprendam e se ensinem mutuamente a respeitar as necessidades de proximidade e as necessidades de silêncio, porque há momentos em que, quer nos momentos grandes, falaste aí, principalmente nos momentos de dor, etc. Mas é engraçado, também nos momentos de alegria, é também importante saber guardar silêncio, porque há momentos de alegria tão intensos em que partilhe conosco essa alegria, esse contemplar juntos, mas em silêncio, isso é muito importante. E eu estava a lembrar aqui de uma passagem de uma telenovela que eu, aqui há anos, já nem me lembro sequer como se ela chamava. Só sei que o tema principal era, digamos, a diferença entre um clero envelhecido e um clérigo jovem. Paróquia era, sobretudo, acompanhar a gente jovem. E como as telenovelas têm sempre alguma componente afetiva, em determinada altura, como que surge um problema entre o padre jovem e o padre idoso, é que o padre jovem, não digo se apaixonou, mas gostava de parar a conversar com uma jovem, assim, já senhora, e o padre velho estava sempre a chamar-lhe a atenção para o perigo, para os casos, etc. E ele insistiu, e o novo ia respondendo que é importante essa relação para os jovens, também para o sacerdote, para o equilíbrio emocional, aquelas coisas todas. O certo é que é uma cena que eu nunca mais esqueci. Pronto, sai ele com ela, ele sai no carro dele e leva e vão ver uma paisagem, o miradouro, que ele gostava muito e que ela falou também que gostava muito de ir àquele miradouro. Então foram os dois e saem do carro e ele põe, portanto, ficam a olhar o horizonte, portanto, aquele mirador tão bonito, aquele mal, e ele pondo-lhe os braços por cima do ombro, um braço por cima do ombro, disse, não há dúvida que mesmo as coisas bonitas são ainda mais bonitas quando se tem por perto alguém de quem se gosta. Pronto, e ficaram os dois em silêncio. E eu associei isso a outra experiência que vivi como formador
em que eu falava dessa importância de saber estar com o outro quando os dois saem para ver uma paisagem, um pôr do sol, qualquer coisa assim, que um deles, enfim, se encanta e acha bonito e gosta de partilhar com o outro, e chegam os dois e o apaixonado por esses momentos de partilha de horizontes tão bonitos, diz-lhe, olha que bonito. E o outro interrompe e diz qualquer coisa como isto. Bonito isto, e traz-me aqui para isto. Quer dizer, um a querer contemplar e o outro bota. Eu lembro-me, quando eu contei esta cena, eu falei desta cena, lembro-me do ar de como eu entendo isso, que apareceu sobretudo nas mulheres, como eu entendo isso. Eu querer contemplar, mas em companhia do meu namorado, do meu marido, não sei o quê, e apanhar um banho de água fria, como quem diz, tu não tens gostos, tu devias ver o que eu vi, tudo é, quer dizer, discurso intelectual. Quer dizer, eu penso que na relação a dois, quer na dor, quer na alegria, é muito importante saber buscar, porque encontrar nunca se encontra, mas buscar esse ponto que chamamos de precisão, nem de mais, nem de menos, nem silêncio de mais, nem silêncio de menos. Tal como a Bel, eu proximidade tem. diria, eu diria aqui que neste equilíbrio, quando se pode chegar a uma relação de proximidade em silêncio, é sinal, e era bom que fosse, de que há uma grande empatia entre as pessoas. Américo, eu gosto muito da palavra empatia. Todas as palavras de empatia a mim me chamam a atenção. Claro que se nós percebêssemos bem, que isto é, cada um tivesse bem claro esse fenómeno da empatia, que nem sempre é simpatia, nem é, e muito menos antipatia, porque a anti afasta, assim muitas vezes aproxima cegamente. A empatia, eu estou em ti e acolho-te em mim. Se cultivássemos a descoberta da empatia, eu aprender a estar comigo bem para estar contigo bem. Eu aprender a estar contigo bem para poder sentir-me bem comigo. E vice-versa. Se nós trabalhássemos isso, como penso que podemos e deveríamos trabalhar, porque às vezes acho que é importante parar a ouvir dentro de nós o significado das palavras. Eu estou em ti e tu estás em mim. Patia, isto é do verbo, de onde vem a palavra paixão, do verbo passe ou sofrer, que se dizia, sofrer não de sofrimento, por exemplo, neste momento estou a sofrer, isto é, estou a receber o impacto da tua presença aqui no ecrã, estou a sofrer, isto é, a receber o impacto da tua voz, das tuas expressões, e vice-versa. Tu não estás a ver-me como eu te estou a ver a ti, mas estás a ver-me de outra maneira, porque cada um tem os seus modos de ver. O coração vê muitas vezes e vê sempre mais longe do que os olhos. Portanto, aqui realmente o problema o fenómeno da empatia, que é um fenómeno natural, mas que é preciso cultivar, porque o cultivo e a cultura da empatia, se não fosse, porque a gente às vezes diz precipitadamente, a empatia é pôr-se na pele do outro. Calma aí. Às vezes pôr-se na pele do outro pode ser negar-se a si mesmo, lá se vai a empatia. Ou então pode pôr-me na pele do outro para alimentar uma coisa que é pouco saudável, que é o lamber feridas, coitadinho, etc, etc. Não, empatia é, vamos comungar do real teu e meu. Vamos pôr-nos em comunhão. O teu ser que está sofrendo ou está alegre, o meu que está, enfim, podendo partilhar contigo, sofrendo ou alegrando-se. Este pôr-nos em comunhão, para mim, é que é o grande segredo da empatia. Que quando a gente tem a sorte de encontrar alguém com quem possa empatizar neste sentido, é realmente uma experiência de transcendência. É como Até porque lá está, a empatia muitas vezes
é já tão grande e tão frequente na vida de duas pessoas que quase que nem são precisas palavras para se dizer muita coisa. O silêncio Sim, fala por sim, si. sim, sim. Muitas vezes aí há um simples gesto, um apertar a mão, um olhar, Uhum. quer dizer, há uma data de, como é que é dizer, formas de comunicação, mais em linguagem verbal, ou melhor dito, em linguagem não verbal, e sobretudo a paralinguagem, essa linguagem que não é só, não é verbal, não é a não verbal, é qualquer coisa que decorre ora de uma, ora de outra, mas que está nos silêncios, está nos olhares, está nas pausas, está na escolha das palavras. Tudo isso faz com que realmente a relação pode fluir, digamos, de uma forma agradável e vitalizante. Estava a dizer isto, estava a lembrar-me de um pensamento que uma vez registrei na Índia, lá num mosteiro em que pude participar num curso em 1996. Então lembro de ver lá um placarzinho com esta frase: a precisão é a virtude divina por excelência. Claro que nós não temos essa precisão, não somos divinos de todo, mas como aspiramos a ele, nós aspiramos a essa precisão. Então, quando entre duas pessoas, cada um sente no outro a preocupação de busca da precisão. Eu queria acertar mais nem de menos. Aquilo que para ti neste momento é a forma mais vitalizante. E quando eu sinto isto em mim, este desejo de ser para ti, e sinto que tu estás a viver esse mesmo processo em relação a mim, a gente como que adivinha o bom que seria se nós conseguíssemos, ainda nesta dimensão terrena, gozar indefinidamente dessa precisão. Nem de mais, nem de menos. Aliás, já abordaste um bocadinho atrás ao do Evi, mas se calhar era melhor aprofundar. Muitas vezes as duas pessoas estão juntas, uma da outra, e estão em silêncio. E a dado momento dizem, há este silêncio entre nós. Este silêncio não é agradável. Por que às vezes o silêncio incomoda, quando muitas vezes o silêncio diz mais do que as palavras? Olha, eu tenho, claro, penso que toda a gente tem a experiência disso. E lembro-me a alegria que senti quando estudava análise transacional, portanto, análise das trocas que fazemos, deparei com um teste que tinha esta pergunta: qual é o estado eu, qual é a parte de mim que está no ativo quando eu, frente a outra pessoa, me sinto na obrigação de estar a falar para evitar que o silêncio se instale entre nós. Eu lembro-me que, inicialmente, eu tive dificuldade em responder a esta pergunta. E quando descobri que lá na chave que se dava, isso é proveniente da criança adaptada, que nós dizemos criança adaptada, a criança que recebeu regras tens e interiorizou, tu não podes deixar que o silêncio se instale entre ti e uma pessoa, tua amiga ou de reverência. Então eu sinto-me na obrigação de falar, e às vezes o outro bem precisava que eu me calasse, mas eu sinto-me na obrigação. Então eu penso que muitas vezes esse mal-estar, ou esse querer falar, provém de mensagens que nós trazemos cá na nossa cabeça, que não tem muito a ver com o real, tem a ver com culturas malsanas que nós vivemos e que é como se a gente tivesse obrigação de. Então, eu para desenvolver esta minha, lembro-me quando eu era formador, andava muito de Porto a Lisboa, de Lisboa para o Porto, havia dois polos grandes de formação, que era
Porto, Coimbra e Lisboa, mas o de Coimbra não funcionava tanto porque era mais fácil, o de Coimbra deslocava-se ao Porto, daí para baixo deslocava-se a Lisboa, e o centro de formação era... E então eu aproveitava muitas vezes para vencer tabus. Então, um dos tabus, porque os tabus também inibem muito a gente, ou então também põem a gente em mal-estar, quer dizer, pode haver em mim o tabu de não posso falar, ou o tabu de tens de estar a falar. E os tabus não têm nada a ver com o real, os tabus são coisas que meteram na cabeça da gente e que estão descontextualizadas. Não é? Então eu treinei muito, porque tinha interiorizado uma regra que recebi no yoga, que era, se quer ser feliz, busca ou procura cada dia identificar um tabu. E uma vez identificado, tu luta contra ele, quer dizer, vê se ultrapassas, se o enfrentas e o eliminas da tua vida. Então, um dos tabus era quando ia no comboio, meto conversa ou vou calado. A pessoa é. Então, eu muitas vezes metia conversa nesses termos. Desculpe, eu viajo muitas vezes. Sei que há pessoas que gostam de conversar e outras gostam de ir caladas. Eu, olha, gosto de falar, porque às vezes encontro as pessoas muito interessantes, mas também gosto de estar calado. Se quiser falar, eu tenho muito gosto, mas se quiser ir calado, eu também vou calado e saboreei em silêncio a viagem ao lado um do outro. Claro que muitas vezes a resposta era engraçada, porque havia pessoas, sobretudo homens, que querem ir calado. Mas lembro-me uma vez apanhei a mulher, a Pilar era Arturo Semedo, que era um artista nosso, a Pilar era espanhola, não sei se ainda são vivos, se não, mas penso que já não. Eles eram mais velhos que eu, penso. Foi uma conversa tão interessante do Porto até Lisboa com essa mulher, que era a esposa do Arturo Semedo, que nós sempre ouvíamos, enfim, um artista nosso de renome naquela altura. Eu digo, mas que bem, que bom, que feliz ideia eu ter desafiado aquela mulher, se queria conversar, e vamos. Lembro-me outra, uma rapariga filha de imigrantes que estava na África do Sul. Usei o mesmo processo. Foi uma conversa interessantíssima. Ela, tempos depois, ela estava a fazer a sua viagem de solteira, a última viagem de solteira. Então veio, enfim, a Portugal, ver as terras do que o pai falava, conhecer um bocado, porque ela tinha nascido na África do Sul. E agora ia casar na África do Sul. Sei que chegou, quando foi para casar, mandou-me um convite para o casamento. Coisas bonitas que sucedem. Eu penso muitas vezes, nós, por esses tabus, por essas mensagens que funcionam como ativadores clandestinos dentro de nós perdemos ótimas oportunidades de treinar, ora o calado, ora o falar. Porque penso que todos nós temos muito que dizer de bonito, e muito que aprender a calar o feio, que não é para... Então, quando nós não aprendemos, quer dizer, conforme os ventos, ora sai o feio, ora sai o bonito, e muitas vezes nós nos tornamos menos bonitos, porque, sem darmos conta, mostramos o nosso feio, que não é preciso mostrar a ninguém, porque basta-nos vê-lo a nós e já não nos agradamos dele. Até por um grande orador pode ser mau sinal, pode ser uma má companhia, mas vai ao sol mal acompanhado. Jesus. Só quem não apanhou disso pela frente, ou então sofre o mesmo mal, e aí os dois, com que palram os dois juntos. Então... Atropelam, não é? Sim, Não se ouvem, não se escutam. Mas por outro aí lado, não, diz o que ias dizer. Eu ia dizer uma experiência que vivi da importância dos silêncios. Foi quando, vai fazer agora em maio 32 anos, que faleceu a mãe dos meus filhos, a Isaurinha, que Deus haja. E eu lembro-me de uma senhora, era ainda uma jovem, que me tinha sido apresentada porque ela precisava de falar com alguém sobre um problema de um irmão que teria ou estaria a enveredar pela droga.
E alguém lhe indicou o meu nome. E ela veio procurar-me uma vez e outra, e trazia os casos para analisar, e lá íamos vendo como lidar com a situação. E, entretanto, portanto, a Isaurinha morreu, e ela soube. E ela veio à noite, portanto, na vigília da noite, ela esteve comigo na capela funerária, e lembro-me que esteve sempre em silêncio, cumprimentou-me quando chegou, ficou ali em silêncio, e à hora de fechar as capelas, ela diz-me assim: desculpa, amanhã a que horas é que isto abre? E eu disse-lhe: isto abre às 8. O funeral era só às 9 ou 9h30. Era que eu não vou poder estar no funeral, mas eu gostava de estar consigo um bocadinho. Eu disse: isto às 8 horas abre, e eu às 8 horas estou cá. Ainda não estava ninguém comigo, digamos, nesses momentos de luto que essas horas implicam. Ela chegou, cumprimentou-me, sentou-se ali até às 9 menos um quarto. Chegado aí, levantou-se, tocou-me e disse: ó Bela, eu vou ter de ir porque eu entro às tantas e não posso demorar mais. Nunca mais esqueci esse silêncio. E depois, comparando a categoria desse saber estar com aquele que chega assim: ó Bela, eu sei que tu queres crente, pá, mas eu é isto que não conta aqui, tanto era bem que tanto podia, pá, já não faz falta nenhuma, e uma mulher que era com 3 filhos, pá, aquele discurso que eu não sei como se chama, não gosto de lhe chamar a filosofia do Urinol, porque não tem outro nome. Como outro, de outro cariz totalmente distinto, chegava e dizia: ó Bela, eu conhecia, ela era uma mulher de fé, ela está nos braços do Pai, e também nunca mais acabava o discurso moralizante. Nessas circunstâncias em que nós tanto apreciamos a presença do outro e tanto apreciamos o silêncio, porque precisamos nós de fazer o nosso luto, mas um luto feito em boa companhia faz-se muito melhor, Américo. Uhum. Até porque o silêncio vale mais que 1000 palavras. Às vezes o falar muito magoa mais do que estar calado. Sim. É por isso Isso aí que bem eu gosto que eu fixei isso muito novo, uma tirada de Confúcio. Confúcio terá dito que, ou terá escrito, não sei, quer dizer, ele naquela altura penso que ainda não escrevia muito, mas depois os discípulos foram deixando as coisas escritas. Ele terá dito um dia que, mais ou menos ao fim de 40 anos, um homem, depois de muito ter estudado, depois de muito ter conversado, depois de muito ter refletido, mais ou menos ao fim de 40 anos, um homem aprende a ficar calado. Eu às vezes brinco: ó Bel, já está um calado, pá, eu já vou nos 84, pá, e ainda tenho dificuldade, ainda não sei bem estar calado, deixem-me treinar a ver se eu aprendo. E cito aqui o pensamento do Confúcio. É assim. É que já um dia tens de calar à força, não é? Pois, claro, de modo que, enquanto não tenho que calar à força, deixa ver se eu me aproximo o mais possível da tal precisão. Nem calar de mais, nem calar de menos. Ter vez e... Esta nossa conversa surgiu de não foi do outro encontro, do encontro 21, que foi do incómodo que causa o silêncio entre duas pessoas casadas. As pessoas, quando estão casadas, com o decorrer dos anos, vão falando menos, ou pelo menos têm menos necessidade de falar. Se para alguns isso é normal, é tolerável, é aceitável, para muita gente isso é sinónimo de que as coisas não estão bem. Esse é o grande desafio do casal. É, com os anos, é uma aprendizagem, muitas vezes, às vezes dura, mas se for aprendizagem da realidade, é convivência com a realidade do outro e com a minha realidade, se cada um se for desenvolvendo no sentido de deixa-me aproveitar para conhecer bem a realidade do outro e saber lidar com ele.
isso pode realmente tornar-se um enriquecimento extraordinário. Eu sei estar calado, e já contei aqui numa das conversas aí com propósito, aquela cena que eu não vi o filme, mas lembro-me, a minha filha, nessa altura, era solteira, e eu trabalhava até 10 horas, ela estava sozinha, os outros tinham já casado, era ela que vivia comigo, e um dia ela disse-me: ai papá, ontem estive a ver um filme, tanto me lembrei de ti. E contou-me a cena que ela se lembrou de mim. Porque Napoleão, portanto, lá numa das suas batalhas, andava aflito, não é? Porque aquela coisa não estava a correr tão bem com ele, e então ele regressou da batalha ao acampamento, e quando chegou, na tenda dele estava a Josefina, a sua companheira, e ele deu-lhe um beijo, cumprimentou e sentou-se na cadeira dele e ficou ali com a cabeça entre as mãos, ora olhando vago, ora olhando assim, mas em silêncio. E a Josefina ficou também, depois do momento, não interrompeu aquele silêncio, deixou-se estar também em silêncio, e aquele silêncio prolongou-se um bocadinho, e ele sai-se com esta: sabes, Josefina, porque é que eu gosto tanto de ti? E ela ficou assim espantada: é que tu sabes estar calada. E aí lembro de uma anedota que há dias ouvi dizer piada, quer dizer, dois maridos conversando e diz um para o outro: opa, eu de vez em quando já não posso mais. Aquela minha mulher é capaz de estar a falar 1 hora sobre o mesmo assunto. E diz ele: poça, pai, tu nervas-te por isso, a minha, mesmo sem assunto, fala mais. Não preciso de assunto. A gente ri-se, mas isto traduz muitas vezes a verdade, o difícil que é viver a dois. E eu lembro-me quando trabalhava no banco, começaram as reformas, alguns, depois de já reformados, encontraram-se: sabes uma coisa, Abel? Eu matriculei-me na faculdade, eu matriculei-me no instituto, eu matriculei-me porque um gajo, enquanto trabalhava, as coisas lá em casa corriam bem. Agora um gajo chega a casa, pá, está ali a aturar a velha, pá, já não tenho paciência. Pá. Ao menos, olha, matriculei-me aqui. Está a ver, isto, nós não aprendemos muito a estar juntos para partilhar as nossas riquezas interiores. E então ficamos muitas vezes calados porque não sabemos. Pá. E depois é aquele amor igual, o que tínhamos para dizer já dissemos. Isto é uma tristeza, para aqui 2 velhotes, pá, 2 mudos, pá, já. Quer dizer, e não sabem dizer um ao outro, nem sabem manifestar um ao outro a bênção que é ter conseguido viver tantos anos juntos e aproveitando o tempo para aprender a viver juntos e descobrir a riqueza que é ter alguém com quem se pode ser eu e alguém que nos escolhe a nós para ser si próprio. Penso que isto é uma riqueza bastante ignorada, é um tesouro ainda por descobrir. Até porque agora, em tempos de pandemia, fez muito essa experiência. Pessoas que foram obrigadas a estar 24 horas juntas, ficaram muito estressadas, muito cansadas, porque já não tinham nada que dizer um ao outro. E os dados, parece que os dados sociológicos aumentaram muito os divórcios, e por outro lado há muitos casais que dizem que bênção que nós nunca tínhamos estado tanto tempo juntos, nem nunca tínhamos treinado tanto a aprender a estar juntos. Houve estatísticas que foram levantadas, estudos que se fizeram, concretamente, lembro-me, em Itália, parece que o número de divórcios, digamos, subiu assustadoramente, enfim, não sei se foi por ser só lá que se fez o estudo ou se há estudos assim de caráter mais geral, mas a pandemia pôs ao de cima pôs este problema ao de cima. Para viver junto é preciso aprender a calar e a deixar falar. Há um princípio que eu gosto muito, que eu dava muito, eu lembro que tinha isto, até um slide que preparei para isso, que é:
ter vez e voz, dar vez e voz. Cada um dos seres humanos, na sua relação com o outro, precisa de aprender a ter vez e dar vez. Ter voz e dar voz. Quando a pessoa se omite, o tal palrador aproveita e fala por todo. E isso cansa muito, e a gente quer falar, às vezes, bem gostava de falar. Olha, vou apagar aqui, estou aqui. Oh, Pedro, eu já te ligo que eu estou mesmo a acabar um Zoom, está bem? Obrigado. É que tenho um netito que foi parado e ele vinha-me dar notícias, eu já falei. Olha, também está na hora de nós na hora de fazer terminar, porque este tema nunca mais tinha fim. Mas está na hora de fazer este tema nunca mais tem fim. Nunca mais tem fim. Eu propunha-te que no próximo programa continuássemos a conversar, vamos pensar ainda no assunto e depois mudar a conversa para falar sobre outro assunto, porque não faltam assuntos. Nós aqui nunca vamos ficar em silêncio enquanto cá estivermos. Boa noite a cada um de vós e a ti também, Abel, e obrigado. Tá, Deus Américo, boa noite descansada, Deus. Obrigado, igualmente.